Hoje a gente vai fazer uma resenha e eu achei muito interessante essa postagem. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Inclusive, a pessoa que fez a resenha, ela no final traz ali dicas de como conseguir reverter questões ali com o vizinho, barulhos. Ela passou por uma situação, né? Ele, no caso, passou por uma situação e no final ele diz o que foi que ele fez para conseguir resolver essa questão com o vizinho. Então fica aqui comigo que a gente vai resenhar um pouquinho em cima dessa postagem dessa pessoa que eu achei assim fantástico. Mas antes disso, como vocês sabem, eu sempre vou direto ao vídeo, mas dessa vez eu preciso, de fato, tem muitas pessoas chegando aqui e eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito contente e as pessoas que estão chegando chegam através daquele primeiro vídeo que eu fiz de barulho. Foi um vídeo bem despretensioso, foi um vídeo onde eu não tinha muita pretensão de nada aqui. Deixa eu diminuir esse negócio. Eu não tinha muita pretensão de nada com o canal. Eu fiz um desabafo, né? Fiz um desabafo. E quando eu percebi que tinha pessoas ali passando pela mesma situação que eu, vivendo o mesmo incômodo, eu comecei a fazer vídeos referente a isso. E não somente, mas também vídeos mais voltados para a espiritualidade. Por quê? Porque eu acredito que não adianta eu ficar só batendo na tecla de barulho, de é o caos e tudo mais, porque a ideia aqui não é fazer com que vocês fiquem com raiva, com ódio do local que vocês vivem, não é um ódio coletivo, não é, eu odeio meu vizinho, de forma nenhuma. A ideia aqui é mostrar para vocês, tanto que no perfilzinho aqui do canal tem uma chave onde é como se eu estivesse mostrando para vocês que existe uma chave para a gente conseguir conviver, para quem ainda não tem como sair, conviver dentro de uma comunidade que tem ali os seus desafios. É possível você conviver, tendo essa junção com a espiritualidade principalmente. Eu vou trazer muitas coisas aqui que eu faço para conseguir meio que me blindar disso, né? Porque senão a gente acaba pirando, acaba, nossa, virando um ódio realmente coletivo, ficando com muita raiva, e isso realmente não leva a gente a lugar nenhum. Não faz com que a gente evolua, não faz a gente progredir. A ideia aqui não é ninguém brigar com o vizinho, e nem ter nenhum tipo de problema ali, até, enfim, como aconteceu aqui, infelizmente, anos atrás teve uma confusão entre vizinhos e 3 mulheres vieram a óbito. Então, foi muito triste essa história, nem pretendo contar aqui. E fiquei ali umas 3 noites sem dormir, porque foi muito, assim, muito ruim, muito impactante, uma coisa horrível. Então, a ideia aqui é fazer com que a gente possa acalmar os ânimos e entender que vão ter os seus desafios em qualquer lugar que a gente vá, vai ter ali os seus desafios, a gente tem como contornar, né? E a gente sabe que na comunidade tem os desafios ainda maiores, mas tem como se contornar, mostrar formas também que a gente pode fazer para sair da comunidade. Como eu já falei para vocês, eu já saí algumas vezes. Eu estou aqui por um contexto também, não é algo eu estou obrigada, não é bem por aí. Existe um contexto e com o tempo vocês vão entendendo. Eu pretendo trazer muita coisa, muita forma da gente conseguir se blindar mesmo desse tipo de sentimento. Então vamos à resenha, que eu acho que eu já falei demais. Ele começa assim. Imagine que você está chegando em casa, ele é bem humorado, viu, gente? Imagine que você está chegando em casa, sexta-feira, depois de um dia cansativo, e de repente você se depara com a sua rua completamente fechada e uma festa acontecendo bem ali. Quem nunca, né? Alguém já passou por isso? Bom, aqui nessa rua, eu passo por situações toda semana ali de fecharem a rua para as crianças fazerem atividade física. Então, aqui a rua ela vira a extensão da escola. Então, os diretores, enfim, os responsáveis da escola fecham a rua e as crianças fazem atividade física na rua. Mas de festa, aqui nessa rua aqui que eu moro, acho que nunca. Mas em outras ruas que eu já morei, sim. O som alto, tocando a música da metralhadora, aquele povo alcoolizado, dançando estranho, dando vexame no meio da rua, e você tentando imaginar como fazer o carro flutuar até a garagem sem atropelar aquela gente. Coloca aí, meu povo, nos comentários. Óbvio
que quando eu peço para vocês colocarem nos comentários, é uma forma também de ajudar esse canal a ser divulgado para mais pessoas. Mas eu também gosto da interação de vocês, eu gosto de saber que tem pessoas que faz sentido, sabe? Que é um canal que está fazendo sentido ali, de fato, tem pessoas que estão se sentindo incomodadas, e isso é bom, porque significa que nós estamos numa evolução ali coletiva, tem muita gente evoluindo, tem muita gente despertando, né? De que a vida não é só isso aqui, só esse povo alcoolizado dançando estranho, né? Nada contra, eu também já fui uma pessoa alcoolizada dançando estranho na rua, mas tem gente que passa a vida inteira e não muda, sabe? É a vida inteira só isso aí. Eu acho que eu fui essa pessoa de farra, de festa, de muita curtição dos 18 até os meus 25 anos. Depois eu comecei a buscar outras coisas, né? A espiritualidade sempre teve muito forte em mim, eu sempre tive muito interesse em fé, crença, enfim, crença positiva, né? Creio no universo, eu sempre criei na lei da atração, sempre acreditei nisso. E que esse movimento, né, que a gente consegue atrair as coisas que a gente pensa, as emoções que a gente tem, enfim. E então, mas tem gente que passa a vida inteira e nunca muda, né? Nesse momento você tem as seguintes opções, ele continua. Se irrita, letra A, se irrita profundamente, inicia uma discussão com a primeira pessoa da festa que cruzar o seu caminho. Letra B, descer do carro, entrar de penetra na festa e curtir até o amanhecer. Alguém já fez isso? Eu acho que tem gente que na raiva acaba entrando. Eu já fiz. Tipo, não foi até o amanhecer, mas o vizinho. Acho que eu já contei essa história aqui. O vizinho que morava numa outra cidade, veio aqui para o Nordeste no período de São João, era aniversário dele. E aí ele estava de férias e ele pediu para. Falou, né, que ia fazer um pouquinho de barulho e tudo mais, abriu a mala do carro, fez aquele trio elétrico imenso, muito barulho, aquele som altíssimo. Fez aquele churrasco ali na porta, e aí eu tava estudando, Leonardo. Peraí, gente. Leonardo estava trabalhando, minha mãe tentando assistir a televisão, o marido dela também, e aí a gente acabou tendo que largar tudo e sair de casa e ficar na varanda, comendo churrasco e curtindo ali aquele som, né? Curtindo aquele som, porque não tinha muito o que fazer, né? E aí a gente não ia brigar com ele. Também não demorou muito, acho que foram aqui uns 40 minutos de barulho ali intenso, mas depois logo passou. Mas quem aí já se juntou, não posso com ele, eu vou me juntar, né? Tem gente que acaba fazendo isso. Letra C, virar o Hulk e detonar tudo. Letra D, seguir os passos que eu vou ensinar. Antes de falar dos passos, aí ele diz que ele vai explicar, né, os direitos, como compreender ali, ele traz artigos, ele traz informações referentes dentro, respaldado na lei, para que para que a pessoa possa compreender de forma melhor. Então, eu vou deixar depois com vocês esse artigo aqui, para vocês conseguirem ver melhor ali como é que ele traz sobre, no jurídico, como que você pode ficar bem respaldado para conseguir resolver ali com o seu vizinho e não ir lá falar um monte de abobrinha sem saber se de fato você tá dentro da lei ou não, né? Porque às vezes até, não, o vizinho resolveu fechar a rua, mas ele tem ali uma autorização, e aí muitas vezes você vai lá cheio de razão, vai falar um monte de coisa, mas o cara pegou a autorização ali da prefeitura e ele tem o direito de fazer aquela algazarra ali na rua, né? Mesmo sendo via pública. Mas, enfim, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E aí eu vou passar essa parte, porque fica, né, muito longo para eu não ler tudo isso, e vou direto para os passos que ele fez ali para conseguir resolver de tentar colocar o carro na garagem. Ou seja, ele estava chegando em casa e precisava colocar o carro na garagem, mas a rua estava fechada porque o pessoal resolveu fazer festa ali no meio da rua. Então, ele traz. Se, letra um, né? Tente localizar alguém sóbrio, né? O passo número um. Nas festas de hoje em dia, também chamadas aqui no Nordeste de bagaceiras, deve ser lá por Pernambuco, porque aqui na Bahia
Em Salvador, principalmente, as festas são chamadas de paredão. Acho que em toda a Bahia, as festas são chamadas de paredão. Chamadas de bagaceiras, esse talvez seja o passo mais difícil de executar. Mas é importante que você encontre alguém não alterado com quem você possa ter uma conversa civilizada sem baixaria. Se o irresponsável pela festa for essa pessoa, melhor ainda. Então, procura uma pessoa ali que esteja sóbrio, né? Que não esteja alcoolizado, que você consiga perceber que o cara tá tranquilo ali, sabe? Pra, enfim, bater aquele papo, ter aquela conversa. E ele vem com o passo dois. Vai perguntar para essa pessoa que não está alcoolizada, que é difícil achar, mas às vezes acontece, né? Nem todo mundo tá ali só bebendo e enchendo a cara, mas enfim. Passo 2. Pergunte se seria possível a abertura da rua para que você possa passar com o carro. Por mais que você já tenha entendimento da questão jurídica envolvida, lembre-se, você não quer pagar de coxinha, mas sim resolver o problema guardando o carro e indo descansar. Acho que pagar de coxinha é de cara chato, de ai, mala, de estraga festa, acho que é isso, né? Então, antes de começar a dar uma de ministro do Supremo, apenas tente resolver a questão da maneira mais simples, dizendo onde você mora, que está chegando do trabalho, que precisa colocar o carro na garagem. Embora esteja em desuso no Brasil, o bom senso às vezes funciona, então tente apelar a ele. Então, eu nunca fui para fora do país, mas de fato a gente percebe que, principalmente em algumas regiões aqui do Brasil, é muito difícil o bom senso. Eu lembro que, eu não sei se foi porque eu passei pouco tempo, né? Foram 4 meses que eu fiquei. Eu nasci em São Paulo, mas como eu vim pequena para cá, eu não experienciei, eu não tive uma experiência ali adulta morando em São Paulo por muito tempo. Mas assim, eu passei 4 meses lá e eu lembro que qualquer esbarrão que a gente dava, as pessoas já pediam desculpa, já era aquele cuidado, sabe? As pessoas não ficavam muito encarando, olhando você no olho. As pessoas tinham bastante educação, não eram muito de estar falando ali, mas tinha aquela educação do bom dia, do boa tarde. Mas eu sinto que em algumas regiões aqui do Brasil, no sul também, ali em Foz do Iguaçu principalmente, eu percebi que as pessoas elas têm ali uma educação meio que diferente, mas tem algumas regiões aqui do Brasil que são bem complicadas mesmo. Se você já chegar brigando, só vai se estressar e estragar o início de um belo fim de semana. Então, eu também acho que não vale a pena você se desgastar, você dar início a uma briga. Inclusive, nesses dias de festa aí, né, de feriadão, a repórter estava mostrando um condomínio que nem ela mesma, nem a própria repórter, sabia explicar o motivo da briga generalizada, que teve um pau que quebrou, aquela confusão, mulher por cima de homem, homem por cima de mulher, e aquela briga que ninguém entendeu, nem mesmo a nem mesmo a repórter ela soube explicar o que estava acontecendo ali. Então foi uma confusão generalizada e a informação é que era entre vizinhos. Então é triste, né? A gente vê muito isso acontecendo, briga entre vizinhos. E não é isso que a gente quer aqui, né? Eu mesma, graças ao universo, graças ao Criador, nunca briguei com nenhum vizinho, nunca tive nenhum problema com o vizinho, né? A gente já tentou, há muitos anos atrás, separar ali uma briga de casal que estava acontecendo, mas uma briga de vizinhos, o casal ali, os vizinhos resolveram quebrar o pau. E como tinha criança envolvida, a gente tentou ali de alguma forma ajudar. Mas brigar com o vizinho, graças a Deus, a gente nunca teve esse problema, até porque a gente sempre apela para o bom senso, né? Fecho tudo aqui, a depender da situação, o que aconteça, a gente tenta, né? Não ir para fora, abaixa esse som, não sei o que, não. Então, né? A depender do que seja, a gente sempre preza por conversar e conversar quando a pessoa estiver sóbria, né? Então, o vizinho fez ali aquela algazarra naquela noite, não vai lá, não vale a pena, né? No dia seguinte, quando tiver todo mundo sóbrio, vizinho, vai desculpando aí e tal, mas assim, tem como, sabe, usar aquelas palavras mais floreadas, bonitinhas, né? Para que não haja nenhum tipo de excessos, né? Sempre bom evitar os excessos. Passo 3. Pergunte quem é o responsável da festa e se ele possui autorização da prefeitura para fechar a rua. Então, você vai fechar a rua, né? Tem que ter autorização.
vizinho, qualquer pessoa que vá fechar uma via pública, ele precisa ter autorização da prefeitura. Se não abrirem a passagem para você, aí sim você pergunta pelo responsável da festa e questiona sobre a existência da autorização da prefeitura. Caso haja autorização, e se houver, ele vai te mostrar, não há remédio. Será necessário esperar o término do prazo nela indicado para que você possa passar. Então, se a pessoa ela tem autorização da prefeitura, está todo respaldado, não tem o que fazer. Né? A prefeitura ela determina, se eu não me engano, até o horário da rua que vai ser fechada, ali daquela via que vai ser fechada. Então acontece muito em protestos, enfim, eventos ali como treinos, acho que de corrida, enfim. Tem alguns eventos que a rua ela fica fechada, porém tem um horário determinado. Então tem que aguardar esse horário para poder a pessoa conseguir passar com o carro. Imagine que situação, né? E aí, caso contrário, você tem que explicar novamente sua necessidade e acrescenta a parte jurídica para tentar convencer o indivíduo. Se em qualquer ponto os ânimos se exaltarem e a conversa descambar para agressão verbal ou física, aborte a missão e volte para o carro. Passo 4. Chame a polícia para realizar o desbloqueio da via. Se mesmo assim não for possível convencer os festeiros a abrir a passagem, ou se eles forem hostis às tentativas de solução pacífica do problema, ligue para a polícia e informe o ocorrido para que eles desloquem, uma viatura para o local a fim de desbloquear a via. Então, a gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar aqui no Brasil, se alguém fecha uma via pública, né? A gente pode chamar ali aquela viatura, né? A gente pode apelar à segurança pública. Porém, nós sabemos que, como eu já falei para vocês, na comunidade não é assim que funciona, né? A comunidade, ela tem a sua própria organização e eu não vou explanar sobre o assunto, porque eu acho que vocês já entenderam, né? Então, infelizmente, na comunidade fica mais difícil da gente fazer isso e eu até aconselho, a depender do local onde você more, a não fazer isso, né? De fato, como eu falei para vocês, tem coisas que eu faço aqui, até porque a minha comunidade, ela não é uma comunidade tão barulhenta assim, né? Tem os seus barulhos, mas não é uma coisa tão... Ontem, como foi em final ali, eu não sei que dia que eu vou subir esse vídeo para vocês, mas foi final ali de feriado, né? Foi o dia 24 de junho, então São João, os mais jovens resolveram fazer um paredão. Então, não foi aqui perto, mas dava para a gente ouvir, bem de longe, mas as pessoas utilizaram essa rua aqui para tudo, para banheiro, para enfim. Como é uma rua transversal, então as pessoas elas aproveitam essa rua aqui para fazer o que vocês possam imaginar. É uma rua mais deserta e eu jamais iria entrar em contato com, sabe? Jamais eu faria isso, porque a gente sabe que não é assim que funciona nas comunidades, né? Não é assim que funciona nas comunidades. O ideal mesmo é que cada um procure seu rumo, né? Se eu não vivo de paredão, se eu realmente não compactuo com isso, a minha ideia é, de fato, sair da comunidade, né? Se estiver perturbando demais, que é uma coisa, como eu já falei para vocês, que não acontece sempre. Então, aconteceu isso ontem. A última vez que teve foi no Ano Novo, na virada do ano também teve um paredão. Então, o quê? 6 meses, né? 6 meses atrás. 6 meses, gente? Sou ruim de conta, mas acho que é. Dezembro, junho, 6 meses. Então, não é uma coisa que acontece de forma constante, né? Mas não é por isso que eu estou satisfeita. Ainda assim, a gente vai sair, mas existe um contexto para a gente estar aqui também. Então, não é uma coisa de eu estou aqui obrigada, existe um motivo pelo qual eu estou aqui hoje, na comunidade, novamente nessa comunidade. E ela não é uma comunidade que me incomoda sempre, né? Não é uma comunidade que me incomoda sempre. Mas eu aconselho a pessoas que vivem em comunidade que de fato, né, tem ali aquela organização forte, a não de forma nenhuma fazer isso, né? Por isso que eu acredito que esse canal existe, tem outros também, para ajudar as pessoas a
realmente buscar mesmo, sabe? Fé, buscar o amor no Criador, no universo, enfim, buscar coisas para trazer paz, tranquilidade, calma, para ter discernimento, sabedoria, para agir da melhor forma nesses momentos, né? Ah, fica sem dormir e tal, mas tudo bem, foi só ontem, né? Foi só ontem. Às vezes eu me assustava aqui, porque os meninos passavam e tudo mais, mas tudo bem, a gente respira fundo e segue, né? E segue, vai passar. Não é uma coisa que dura para sempre. Eu acredito que no próximo vídeo eu vou falar para vocês de uma coisa que eu faço. Uma delas é o Ho'oponopono, que é uma forma de limpeza. Então, eu não sei se vocês conhecem, mas no próximo vídeo eu vou falar, vou tentar falar no próximo vídeo sobre esse assunto e como que me acalma, como que me tranquiliza, como que até mesmo parece que o externo ele se transforma quando você começa a fazer algumas técnicas aí de limpeza, né? Para mim que estou aqui nesse momento e não tenho como sair de imediato, porque tem um motivo pelo qual estou aqui, eu sempre tento recorrer às questões, principalmente espirituais, para me ajudar. Então, cada um sabe, né, o que é a calma, não sei, vai rezar um terço, alguma coisa, mas eu não aconselho ninguém que mora numa comunidade que tem ali a sua própria organização a fazer algo do tipo, né? Eu não preciso falar claramente nem abertamente, até por conta do YouTube, principalmente por isso, né? Porque esse canal não é monetizado ainda, mas eu pretendo que um dia ele monetize. Mas só em poder ajudar algumas pessoas aqui, isso já me faz muito bem, já me deixa muito feliz em saber que é, na verdade, uma ajuda mútua, né? Quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim também. Então, quando eu tento tranquilizar e acalmar vocês, eu tento me tranquilizar e me acalmar também, porque para mim às vezes também não é fácil, né? Tem dia que o cachorro da vizinha tá latindo mais, tem dia que a neném da vizinha tá chorando mais, tem dia que as pessoas que passam aqui pela rua fazem mais barulho, mas é entender, né? Entender que não dura para sempre, né? Nenhum sofrimento, a própria escritura, ela fala sobre isso, né? Que não dura para sempre, não há sofrimento que perdure, então é entender que é um período, é um processo e que vai passar, né? Que vai passar. Então ele fala sobre isso, né? É, deixa eu ver, acho que ele aqui ele encerra. Eu vou deixar para vocês, eu vou até pegar esse link aqui. Eu vou deixar para vocês. É antigo, tem o quê? Uns 9 anos mais ou menos, mas ele traz muita informação sobre briga de vizinhos, o que fazer com discussão, com barulho, com isso, com aquilo outro. É, o autor parece que é um juiz, ele parece que é um juiz. E tá no site do Jus Brasil. Eu vou clicar, né, pegar o link aqui para já deixar na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver mais, né, e ler novamente. Acho interessante e, por favor, se cuidem, né? Cuidem da mente de vocês, do lado espiritual de vocês. Então, o que mais importa é a gente se desenvolver espiritualmente, como seres humanos, como pessoas, entender que são pessoas, a gente não pode ficar aqui também destilando raiva e ódio. Ai, eu odeio essas pessoas. Que pessoas desagradáveis não deveriam nem existir. Não, gente, são irmãos, né? São nossos irmãos. Estão ali, tem muita gente que está ainda dormindo, parece que não acordou ainda para a vida, não despertou, mas todo mundo tem seu tempo, né? Todo mundo tem seu tempo. Eu também já fui essa pessoa sem noção. Já fui ali no auge dos meus 18 anos, eu achava que a vida era só aquilo. Mas eu fui acordando e fui despertando, e eu sei que tem muita gente que está no processo ainda, e tem muita gente que ainda irá despertar. Então vamos ter paciência, né, com os nossos queridos irmãos. É difícil, eu sei que é, tem elas que estão vontade de. Então, esse pessoal, acho que eu já me estendi demais. Eu espero de fato que vocês fiquem bem.